Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? O que parecia ser uma noite sensacional para o futebol baiano, né? Com um grande resultado do Vitória, o empate até o último minuto do Bahia, jogando no Maracanã e jogando de igual para igual com o líder Flamengo. No último minuto, né, o Bahia deu um vacilo e o Davi Luiz, velho conhecido aqui da gente, começou sua carreira no Vitória, acabou tirando um gosto que parecia ser convincente, né, por parte do Bahia, que fez uma excelente partida, né? Mais cedo o Vitória acabou fazendo 4-2 no Atlético Mineiro, um jogo de muita movimentação, que já começou com muita correria. O Vitória com 2 minutos de jogo, numa jogada do Osvaldo, que terminou no Mateuzinho, assim como teve uma jogada contra o Inter também. O Mateuzinho chutou de direita e logo em seguida o Atlético Mineiro teve um gol anulado, estava impedido, o Cadu do Atlético Mineiro. Então, assim, desde os primeiros minutos, muita movimentação no Barradão, um jogo de igual para igual, um jogo aberto, onde as duas equipes procuraram o gol desde o início, né? A gente imaginava até que o Atlético, que tinha a saída do Hulk, do Paulinho suspensos, viria um pouco mais atrás, né? Mas não, o Atlético também veio para frente, né? O Cadu, que jogou no lugar, e o Pedrinho fizeram um bom jogo, os dois jogadores. O Pedrinho é muito rápido, né? Muito esperto, muito inteligente. E o grande nome do primeiro tempo, apesar do Vitória ter feito um bom primeiro tempo, foi o Lucas Arcanjo, né? Fez 2 milagres que poderiam ter custado caro aí no resultado do Vitória. Mas o Vitória começou atacando muito pelo lado direito, né? O Cáceres, que a gente imaginava que tivesse sem ritmo, foi talvez o jogador mais importante depois do William Oliveira, que fez os 2 gols. Eu destacaria esses 3 jogadores: Lucas Arcanjo, Cáceres e o William Oliveira, né? Que foi o cara que fez 2 gols. O William Oliveira fez o primeiro, né? Aliás, o Mateuzinho fez o primeiro gol com a jogada do Cáceres, uma paulada de fora da área, linda no ângulo, né? Depois o Atlético Mineiro empatou de pênalti com o Scarpa, um pênalti avisado pelo VAR, porque o juiz dentro do campo não deu o pênalti. Depois disso o Atlético criou essas 2 chances que eu falei, o Lucas Arcanjo fez 2 excelentes defesas, mas aí aos 43 minutos do primeiro tempo, numa outra jogada do Cáceres, foi rolado para trás e o William Oliveira fez o que daria, né, um placar na frente do Sport Clube Vitória para o intervalo do jogo. Salientar que o Thiago Carpini teve uma escolha muito interessante, que foi o Caio Vinícius como zagueiro no lugar do Camutanga, e o Caio Vinícius fez um jogo bom, não comprometeu, né? Um jogador seguro, que chega forte, e esteve, né, dentro das características dele, fazendo aquilo que determinou o Carpini, né? Não deu muito espaço. O Atlético Mineiro aproveitou, obviamente, essas subidas do Cáceres e criou alguma coisinha lá pelo lado esquerdo de ataque deles, e o Arcanjo fez uma excelente defesa depois de uma que ele tirou milagrosa no cantinho, e o primeiro tempo terminou assim, 2-1 para o Vitória, um jogo lá e cá, com os 2 times criando muita velocidade, muita intensidade, mas o Vitória em nenhum momento foi aquele time que se apequenou, né? Ele partiu para cima do Atlético também, jogou de igual para igual e fez um jogo como tem que ser no Barradão, né? Não pode ficar só atrás. Adiantou suas linhas, jogou compacto, como jogou o primeiro tempo contra o Inter, e fez um excelente primeiro tempo, saiu ganhando de 2-1. Segundo tempo vieram as modificações, né? O Atlético continuou em cima, com 2 minutos do segundo tempo. O Igor Gomes deu uma paulada de fora da área, ela raspa no travessão e sai. Mas o Vitória também continuou atacando, continuou indo para frente. E aí, né, outra coisa que a gente tem que salientar com relação ao Carpini, né? A coragem de botar os meninos. Botou o Fábio e ele foi participativo no terceiro gol. Numa jogada que começou pelo lado direito, a bola caiu no pé do Mateuzinho, ele cruza, a bola é raspada pelo Alejandro, cai no pé de quem? Do artilheiro do Vitória no campeonato, aquele cara que finaliza como poucos. O William Oliveira dominou, chutou sem defesa para o goleiro do Atlético, fazendo 3-1 e dando muita felicidade, muita alegria para o torcedor que foi ao Barradão. Logo depois, né, entrou o Culebra, que eu gosto de Eric Castilho, eu vou manter no Eric Castilho, e foi ele, né, ele e o Jean Mota, que foram as participações decisivas no quarto gol do Vitória, né? A jogada do Jean Mota, ele cruza para o meio,
a bola raspa no zagueiro e cai sozinho para o Culebra fazer o Eric Castilho, fazer o 4-1, dando uma aliviada no peito, no coração dos torcedores rubro-negros. O Vitória saindo da zona de rebaixamento, 4 jogos sem perder, segunda vitória consecutiva. Ufa, coisa linda, o torcedor mereceu. Carpini, parabéns Carpini por dar oportunidade ao Fábio, que é uma coisa que eu já falo há muitos anos, fez um excelente Taça São Paulo. Achar a posição do Caio Vinícius, né, que a gente não, ele não tinha o Vini, que é o substituto do Camutanga, teve essa percepção, botou o Caio Vinícius, as coisas deram certo. O Vitória, mesmo com os 3 volantes, conseguiu ser aquele time que chegava na frente, né, que dá sustentação para o Alejandro não ficar muito sozinho lá. Eu acho que a maioria dos jogadores fez um jogo convincente e o mais importante, sem dúvida nenhuma, foi o grande resultado que o Vitória conquistou diante do forte Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda fez um golzinho no finalzinho, né? Numa bola que vem da esquerda, cai no pé de um atacante que entrou na direita, acabou. O Lucas Arcanjo ainda faz uma grande defesa e no rebote acabou tomando o 4º gol, mas não tirou o brilho que foi a atuação do Sport Clube Vitória, que sai da zona do rebaixamento, se livra, né, dessa situação incômoda que estava desde o início do campeonato, já dá uma respirada, já cria uma gordurinha ali para poder continuar lutando, e o Carpini mostrando, né, a sua qualidade, a sua visão de um treinador que vai aos poucos moldando da sua forma o time em busca dessa posição incômoda, de sair dessa posição incômoda que o Vitória se encontra. Já no Maracanã, o Bahia, talvez, na minha opinião, fez o melhor jogo no comando do Rogério Ceni, sob o comando do Rogério Ceni. Como eu citei, né, no pré-jogo, gostaria que o Bahia se equivalesse, né, ao que fez contra o Botafogo no tapetinho lá sintético, e foi assim que o Bahia se comprometeu com o Rogério Ceni e foi disciplinado ao extremo taticamente. Fez um jogo que parecia ser perfeito, né? Poucos times no Brasil conseguem envolver o Flamengo no Maracanã. E o Bahia, em vários momentos nessa noite de hoje, conseguiu envolver o Flamengo no Maracanã. Teve mais posse de bola, teve mais volume, criou algumas chances, é verdade, não foram grandes chances claras, mas criou algumas chances. O Jean Lucas teve, antes de dar o passe milimétrico pro EV fazer o gol do empate, né? O fato é que o Bahia teve um erro no primeiro tempo que custou caro, né? Uma jogada pelo lado direito, cai nos pés do Lohan, esse excelente jogador do Flamengo, esse jovem, dá no meio, e aí primeiro que demorou para diminuir, né, a marcação nesse jogador pelo lado direito, né? E aí a bola cai nos pés do Pedro, que é um cara inteligentíssimo, ele só ajeita para o Gerson, que é outro cracaço de bola, chuta cruzado e faz o gol do Flamengo. O Flamengo só teve isso no primeiro tempo. O Bahia foi dominante o tempo todo, teve mais posse de bola, teve personalidade para jogar, na hora de marcar todo mundo, né, consciente daquilo que tinha que fazer. Deu gosto de ver o time do Bahia jogar, tanto no primeiro como no segundo. Achei talvez que o Rogério Ceni demorou um pouco para mexer, né? Poderia ter colocado o Depena um pouco antes. Ele é um jogador que sempre tem entrado muito bem, só entrou aos 38 minutos, mas mesmo assim eu acho que o Bahia fez um jogo muito convincente, né? Um jogo muito controlado, administrou bem o jogo no segundo tempo também. O Flamengo não conseguia criar, não tinha força para criar. O Bahia, né, o Flamengo botou Bruno Henrique no intervalo, depois botou o Gabigol, ou seja, tentou de todas as formas, mas o Bahia sempre foi um time controlado, sempre, né? O Gilberto fez um excelente jogo, né? Como é bom ver o Gilberto jogando bem, né? Vai ganhando ritmo, vai ganhando confiança, e fez talvez o melhor jogo dele com a camisa do Bahia. A defesa muito bem postada, né? O Gabriel Xavier, o Canu e o Juba, ou seja, a linha de 4 do Bahia foi perfeita. Aliás, eu acho que o time inteiro do Bahia hoje foi aquele time que acho que o Rogério Ceni quer, né, individualmente de seus jogadores. E aí ajuda, sem dúvida nenhuma, o coletivo, né? Então o Bahia teve o jogo controlado, teve mais posse de bola, teve mais volume de jogo, mas aí, né, num vacilo talvez do Rezende, que poderia ter evitado de fazer a falta lá na lateral, com o cara de costa. O Bandeirinha acabou levantando, não sei nem se o Braulio ia dar a falta, mas o fato é que no último minuto, uma falta lateral, onde o Bahia durante o jogo todo teve muita
solidez, né? Muita propriedade dentro da área nas bolas altas, foi muito firme, mas aí a bola no primeiro pau, e aí o Davi Luiz, né, que é um velho conhecido e que tem essa bola há muitos anos, faltou um pouco de atenção aí, né, na marcação desse jogador. O cara que estava no primeiro pau, a bola passou por cima, ela caiu rápido e o Davi Luiz acabou dando aquela casquinha ali no primeiro pau, tirando um pontinho que seria importantíssimo, não só pelo ponto, mas a maneira como o Bahia jogou. Acho que para mim, um dos melhores jogos que o Bahia fez sob o comando de Rogério Ceni foi essa noite contra o Flamengo. Uma pena tenha tomado o gol no finalzinho, mas acho que o que é alguma coisa de bom, eu acho que a gente consegue tirar dessa partida, né? O Everaldo voltou a jogar bem, o Tassiano voltou a ser mais participativo, o Cauli só um pouquinho abaixo ainda, mas Everton Ribeiro, Jean Lucas deu um passe milimétrico para o Everaldo fazer o primeiro gol, ou seja, todos os jogadores jogando naquilo que a gente acostumou a vê-los, né? Naquilo que a gente sabe que eles podem produzir. São grandes jogadores, são craques e precisavam, né? Tiveram 2 jogos aí um pouco abaixo, hoje voltaram a jogar bem, jogaram muito, jogaram demais, mas tomou o gol no último lance do segundo tempo. Uma pena, um balde de água fria para um Bahia hoje que fez um jogo muito bem organizado, muito disciplinado taticamente. Tá certo, galera? Esse é o momento Feed Black de hoje. Aproveita para deixar o likezinho aí, não custa nem R$1. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Não se esquece de compartilhar com os amigos e ativar as notificações. E aí, todo videozinho aqui do Black, a gente vai interagir, vai trocar ideia para você deixar aqui também os seus comentários do que você achou, o que você achou da dupla Bavi nessa rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro da Série A. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.